começa a consagrar, ele começa a buscar a presença de Deus, irmãos, ele traz muita alegria para o seu companheiro de trabalho, ele traz muita alegria para a obra de Deus, para a igreja e também para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o varão, a varoa começa a consagrar, o milagre acontece. Mas o importante dos irmãos, como diz a palavra de Paulo, sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e logo em seguida dizem, considera o que digo, porque Deus dará entendimento em tudo. Será que os irmãos estão entendendo algo que Deus tem para nós nesses últimos dias? Olha, irmão, nós servimos um Deus tão fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E como o Senhor é fiel, precisamos estar com fidelidade também na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Passamos com a igreja uma reunião muito abençoada de obreiros. Foi 3 dias de bênçãos. Deus nos abençoou grandemente. Mas ontem para mim a vitória foi completa. Eu tinha algo no meu coração. Eu não disse nada a ninguém. Eu aguardava em silêncio. Eu só comecei a orar. Buscar a presença do Senhor. Os irmãos sabem que nós temos muitas portas que Deus está abrindo. E tem muitos obreiros que precisam ser enviados na seara, pregar a palavra de Deus. E nós estamos orando para Deus mover as águas. Aleluia. Esses dias nós ouvimos Deus orientar que Ele vai esparramar os ungidos para pregar a palavra maravilhosa do Senhor. Embora é bom estarmos juntos, né? Mas tem muitas almas perecendo por aí, viu, irmãos? E a irmã Capivari, a irmã Fátima, com a sua família, mas não foi agora. Há mais de 5 anos aguardando um obreiro lá. Vocês estão vendo como é difícil? Eles cobrando, a gente sempre estando com eles. Quando eu não posso ir lá ao telefone. O pastor Nelson preocupado, porque ele está com muitas portas abertas e não está vencendo. E Deus tocou no meu coração e disse, irmã Fátima, Deus começou a clarear o horizonte para nós. Mas qual o problema? Eu falei, não sei. Deus está tocando no meu coração, vou esperar uma confirmação de Deus. Mas, pastor, pensei que ia voltar com uma bênção. Você vai voltar com uma bênção. E não vai demorar. E comecei a orar. E esses dias, pastor João Faria, ele falou para mim, pastor, não aguento mais de ficar parado. Parado como? O Campo de Ponta Grossa é tão grande, tão vasto. Mas ele queria ser enviado para um campo. Pastor, o que o senhor acha de eu mudar para Carapuava? Falei, não acho nada. Nós temos que esperar no Senhor. Embora Carapuava é uma cidade grande, tem muitos pecadores, mas você sabe como é a obra. A obra é guiada pelo Espírito do Senhor. E contei algumas experiências para ele, de obreiros que nós enviamos pelo Espírito do Senhor e prosperaram. Mas nem sempre nós temos esta autorização do Espírito do Senhor, esta graça de dizer, vai que o Senhor vai estar contigo. E Deus tocou no meu coração que seria eu faria. E ontem, surpreendido num culto muito abençoado na casa do pastor Célio, começou a chegar irmãos. Pastor Carlos Pinhais, que nunca esteve lá, estava lá. O evangelista Simão Ivo. E irmão João. E começou a chegar mais irmãos. E a casa do irmão estava cheia de pessoas. Eu falei, olha, eu vou aproveitar a oportunidade. E observando bastante, irmãos eram bastante cansados. Eu falei, Deus vai renovar as nossas forças aqui. E nós fomos para a presença de Deus e começamos a ser visitados pelo Espírito do Senhor. Quando Deus começou a falar com a igreja, eu falei, Senhor, quem sabe hoje é o dia do Senhor tirar essa preocupação do meu coração.
o Senhor me autoriza então para mim, eu vou agir segundo o teu espírito, mas seria tão bom se o Senhor estivesse um pouquinho na frente. E o Senhor falava comigo, para me alegrar no meu coração, que o que estava no meu coração era de Deus, e que aquele irá lutar naquele campo. Eu fiquei muito alegre, irmãos. Foi um trabalho completo para mim. Eu confesso a vocês que nós vamos ter mais um obreiro na seara. Embora nós vamos pedir ao pastor Nelson não deixar de estar sempre ao lado do pastor ali. É uma porta maravilhosa, mas tem muitos adversários e o obreiro tem que ser muito prudente para lutar naquele lugar. Mas isso nós vamos palestrar como eu fiz com o pastor Fábio. Não só eu falei com o Fábio, falei, Fábio, se você não der no couro, eu vou tirar você de lá. Você se coloque. E agora na reunião de obreiro ele cantava com um grupo de irmãos de Telêmaco Borba, mas eu fiquei muito feliz, irmão. Muito alegre. Deus está abençoando o ungido do Senhor na cidade de Telêmaco Borba. Então, meus irmãos, Deus tem sido fiel com as nossas vidas. Então procure entender tudo que Deus tem falado com você. Lembre que Deus tem uma grande obra para ser realizada. Não fique cocheando em dois pensamentos. Será que eu creio ou deixo de crer? Será que isto vai acontecer ou não vai acontecer? Se o Senhor prometeu, vai acontecer sim, irmãos. Aleluia. Porque Deus é fiel. Quando o Senhor olhava para a fidelidade de Abraão, diz Abraão, ande em minha presença e ser perfeito. Você precisa fazer isso, andar na presença de Deus com perfeição, com temor, e Deus vai completar esta obra, aleluia, começada em cada coração que se faz presente aqui nesta noite maravilhosa. Então, meus irmãos, vamos a lembrar, se formos infiéis, Ele permanece fiel e não pode negar a si mesmo. Você pode negar, mas Ele não vai negar. Você lembra quando Pedro negou Jesus 3 vezes? Ele não negou. Aleluia. Ele foi fiel até a morte de cruz. Meus irmãos, vamos ser fiéis também. E não vamos negar este poder maravilhoso. Mas vamos expressar, relatar que Jesus Cristo é o vencedor. Ele deu o brado de vitória no Calvário. E por isso nós estamos alegres nesta noite aqui na casa do Senhor. Graças a Deus. Você está orando pela obra de Deus, não está, irmãos? Tem um casal aqui que está sem força de vir à casa do Senhor, é o Luiz e a Fernanda. A Fernanda, quando eu começo a palestrar com ela, cai num pranto. E eu tenho repreendido aquela obra contrária da obra de Cristo, né, impedindo as pessoas vir. Ela prometeu estar sexta-feira aqui com o conjunto, não veio. Nós não estamos vendo a Fernanda aqui, nem o Luiz. Mas vocês orando, nós vamos ver eles aqui. Aleluia. Vocês orando, Deus vai fazer milagres. Deus vai lapidar esse casal, como os demais, que não estão tendo força para estar na presença de Deus. Mas uma visita a eles, você sentindo, chegue até na residência deles. Cante um hino com eles. Não conte luta, não. Conte que você é um vencedor. Conte que você é uma vencedora, irmão, irmã. Conte que você está na presença de Deus muito feliz. Porque é verdade, nós não estamos mentindo. Jesus tem nos dado este privilégio maravilhoso para nós. Graças a Deus. Quantos irmãos desejam amar a Jesus de todo o coração aqui? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, está na hora de nós colocar as nossas vidas no altar do Senhor, irmãos. Jesus está para voltar a qualquer momento. E Ele quer realizar a sua grande obra na face da terra. E os irmãos precisam dizer com o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor. O vaso está aqui, só pode encher. Eu quero ser usado, eu quero levar a tua mensagem. E os irmãos fazendo isto, o Senhor será exaltado na vida da igreja do Senhor. Mas nós queremos ver mais bênção aqui, irmãos. Diante da consagração da igreja, nós vamos contemplar a unção do Espírito Santo. Nós vamos contemplar a glória de Deus se manifestando na vida dos nossos irmãos. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Mas lembre que você é um soldado de Cristo. Sofre conosco as aflições como bom soldado de Cristo.
Marquinho dando uma palavra aos irmãos, Marquinho. Aleluia. Com bastante alegria, saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero em primeiro lugar agradecer aos irmãos que oraram pela minha vida, que eu só estou aqui hoje em cima desse púlpito, porque eu sou fruto da oração dos irmãos. Os irmãos oraram e eu estou aqui, irmão. Eu também orei e pedi a Deus, mas Deus sabe todas as coisas, muitas vezes a gente é fraco, temos falha, mas aquele Deus que conserta nossas vidas me ajudou. E eu estou aqui, por honra e glória do Senhor Jesus. Quero agradecer a cada irmão que orou pela minha vida. Continue orando, meu Pai, que Deus venha fazer de mim uma bênção nas suas mãos. Porque esse dia eu estava testemunhando, ali no Jardim Gabinete, eu disse aos irmãos que eu fiz uma oração ao Senhor. E disse, Senhor, se tu prometeste uma unção para mim, eu quero ser um obreiro amigo dos teus servos, Senhor. Eu quero passar confiança. Eu quero que se os irmãos precisarem de alguma coisa, possa contar comigo. Eu possa ajudar os outros obreiros. Eu quero ser útil na seara do Senhor. E o Senhor completou essa obra no meu coração, irmão. Não é fácil, é uma grande responsabilidade. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que têm unção também, tem uma promessa de unção, e muitas vezes os irmãos ficam preocupados, ficam nervosos, porque a responsabilidade é muito grande. Mas eu digo a cada um dos irmãos, que eu também fiquei assim, fiquei desesperado quando Deus me orientou ali na cada manvanda, no gabinete, dizendo que eu daria uma bênção do Espírito e eu trabalharia do lado do pastor. Cheguei em casa, nem dormi, irmão, fiquei preocupado, o pastor Deus estava lá, e o pastor Deus dava uma palavra para mim, dizendo, não fique tranquilo, Deus vai te dar palavra, Deus vai te dar condição, e assim foi, irmão, eu fui orando, e aqui estou eu, por honra e glória do Senhor Jesus. Irmão, não é fácil, mas eu tenho certeza, irmão, que se essa igreja continuar me ajudando, continuar orando por mim, eu e minha família, nós vamos cantar o cântico da vitória, aleluia. Testemunhava também, irmão, como a transformação do homem também. Estava eu ali naquela reunião de obreiro, e uma unção muito grande caiu ali sobre a minha vida, irmão. Estou buscando um renovo espiritual, faz tempo, e não estava conseguindo, achei que Deus ia me renovar ali. Tanta unção que eu senti ali de Deus na minha vida. Mas o que chamou a atenção, eu falava por irmão esses dias, foi que, terminando o trabalho, já o pastor dando as palavras finais ali, eu estava com o Jairo abraçado assim, no canto de trás daquele púlpito, e olhei para ele e disse assim para ele, poxa, Jairo, parceiro de truco, nós dois, né? Quantas vezes nós estávamos no boteco ali tomando, jogando, e muitas pessoas olhando para nossas vidas e não deu nada por nós, aleluia. Tinha nós como bêbado. Eu testemunhava que quando a minha filha Daiane nasceu, quando ela nasceu, irmão, para comemorar o nascimento dela, eu tomei um porre com o Jairo tão grande, irmão, que não sei nem como eu dormi, eu e ele, irmão. E Deus transformou nossas vidas, irmão. Eu estava ali chorando, abraçado com o servo do Senhor, agora um pastor na obra do Senhor. Deus é maravilhoso, irmão. Deus transforma o homem. Se você pedir, Deus te transforma. A luta vem, a luta passa, mas Deus dá vitória para você seguir nessa caminhada. Não tema, porque Deus é contigo. Aleluia. Estava lendo a palavra do Senhor essa semana, irmão, e uma coisa me chamou a atenção. Salomão, quando fez o templo do Senhor, teve um lugar para ele que era muito especial. Aquele lugar ele colocou muito ouro. Aquele lugar ele mandou colocar 2 querubins. Aquele lugar ele mandou fazer um lugar para ali descer a arca do Senhor. E disse para aquele povo, acredito eu, quando essa arca descer, vocês sai daqui, porque quando a saga descer aqui, o fogo de Deus vai descer e aqui vai fumegar. Eu quero perguntar para você essa noite, como é que está teu santo dos santos? Porque hoje você é a arca do Senhor, hoje Deus repousa sobre sua vida. Então eu quero perguntar para você, como você tem preparado para receber o Espírito Santo do Senhor? Você está na casa do oleiro essa noite, meu irmão, minha irmã, coloque tua vida no altar do Senhor, diz ao Senhor, me ajuda a preparar, para quando o teu Espírito Santo me encontrar, eu posso estar preparado, as minhas paredes podem estar limpas, o meu altar arrumado, para que eu possa estar cheio da sua graça. Ora por mim, irmão, assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, com alegria, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Estamos também muito alegres, diante de tudo que já temos recebidos, não é? E Deus continua, irmãos, nos abençoando na sua presença maravilhosa, né? Então são motivos de nós exaltarmos e de glorificarmos o Senhor nosso Deus, né? Irmãos, eu também fiquei alegre da vitória dos irmãos em Capivari, do pastor, não é? É uma grande vitória. Porque, irmãos, é mais uma promessa se cumprindo, que Deus tem falado, que a sua obra está de cidade em cidade, de estado em estado, né? Então nós vemos, amado, Deus prometendo e Deus cumprindo. Tudo isso, irmãos, é para que o nome dele seja glorificado, não é?
Irmãos, mas ontem nós tivemos um culto abençoado, como o pastor pôde expressar, e algo que me chamou muita atenção ali. O Senhor falava conosco profundamente, dizia: todos que estão aqui vieram pelo meu Espírito. E todos que estão aqui têm um talento. E o Senhor dizia: busque e descubra o talento que tu tens. Irmãos, todos nós que estamos aqui não estamos por um acaso, não. Nós estamos aqui porque o Senhor tem nos escolhido para glorificarmos a Ele. E às vezes nós achamos que somos pequenos, que somos falhos, não é? Irmãos, estava a juventude cantando hoje no início do culto. Irmãos, que o Senhor, Ele me ama. Se eu falho, Ele me ama. Se eu erro, Ele continua nos amando ainda, não é? Então, amados, é tempo de buscarmos a sua presença. É tempo de dizer: Senhor, qual é o plano que tu tens para comigo, não é? Senhor, o que tu tens para conosco, o Senhor fala, né? E eu quero fazer para que o teu nome seja glorificado. Irmãos, aquilo ficou guardado no meu coração. O Senhor diz: olha, todos têm um talento. Procure saber qual é o seu. Irmãos, e como eu disse, achamos que somos pequenos, falhos, não é? Às vezes esperamos pelo outro, não fazemos, mas o Senhor tem nos chamado para esta obra, né? Quando o evangelista Marquinhos dizia ali que ele tomou um porre quando nasceu sua filha, irmãos, eu comecei a meditar quantas das vezes, não é? Nós dormindo e jogado na sarjeta, mas Deus tinha um plano com as nossas vidas. Irmãos, essa reunião que passou foi uma reunião muito abençoada. Para mim, fomos renovados, saí imensamente alegre. E outro dia nós conversávamos, eu e minha esposa, e dizia: olha, Deus tem algo para nós. E não adianta mais ficar, às vezes, recusando, não. Deus chamou, é porque Deus tem algo para nós. Irmãos, eu comecei a lembrar daquele rapaz que às vezes era tão judiado, tão massacrado pelo adversário. Irmãos, a Bíblia diz que ele dormia no cemitério, andava nu, dormia no sepulcro. As pessoas tinham medo dele. Irmãos, olhando para ele, eu começo a imaginar a condição que aquele homem andava. Deveria ser muito feio. Outro dia eu estava vindo para a igreja, de ônibus, e vi um rapaz, estava embelezado. Ele veio na minha direção assim, ó, com a cara feia, que eu tive que tirar o corpo assim, ele passou direto. Eu falei: esse aí deve estar possesso. E ele resmungando, falando sozinho. Irmão, você olhando para ele, você tinha medo do homem. Eu começo, irmãos, a pensar, entrar naquele endemoniado gadareno. A situação daquele homem. Mas de repente, quando ele vê Jesus, ele corre, se prostra. Irmãos, adora o Senhor. Diz: que se tens comigo, Jesus, filho de Davi? Vieste nos atormentar antes do tempo. Jesus fala assim: qual é o seu nome? Ah, meu nome é uma legião. Irmãos, quase 2.000 demônios havia naquele homem ali. Ele disse: não permita que eu torne para lá, mas permita que eu entre naqueles porcos. Jesus permitiu. E os porcos caíram no espinhadeiro e morreram todos afogados. Aquele homem agora, irmãos, perfeito, transformado. Irmãos, não mais dormindo em sepulcro, não andando mais naquela situação. Irmãos, quem sabe as pessoas não correndo mais dele. Então ele alegre, agora começa a glorificar o nome do Senhor. E de repente Jesus entra no barco, vai para outra banda. E ele fala: Senhor, deixa eu ir contigo. Irmão, Jesus fala assim: não, você não vai comigo. Mas vai lá para os teus, lá para Decápolis, e conta lá o que Deus fez por ti. Fala como Ele teve misericórdia da sua vida. Irmãos, aquele homem não retrucou. Ele disse: não, Senhor, eu quero ir com o Senhor, não quero ir falar do que fez, não. Irmãos, mas a Bíblia diz que aquele rapaz saiu e começou a anunciar o que Jesus tinha feito na sua vida. Irmãos, ele começou a contar como Jesus teve misericórdia dele, teve compaixão na sua vida. Irmãos, transformando aquele homem. E aqueles que conheciam ele também, eu acredito que viram uma transformação. Irmãos, e glorificaram o nome do Senhor. E todos nós que estamos aqui, amados, talvez nós não andávamos endemoniados, né? Outros não andavam jogados nas sarjetas, mas todos nós recebemos algo de Deus, né? E é preciso nós falar o que Deus tem feito pelas nossas vidas. Quando eu me converti, eu fui participar de um ar livre. E o meu irmão dizia assim: você vai ter oportunidade. Eu falei: não, acabei de me converter. Ele falou assim: diga assim, Jesus te ama. Eu falei: Jesus te ama. Ele falou assim: então fala isso no microfone, que Jesus ama a humanidade. Fala o que Deus tem feito na sua vida.
Irmãos, às vezes nós somos, irmãos, né, fracassados, não contamos do que Deus tem feito, do milagre, da maravilha, né? Da onde nós andávamos, como nós estamos hoje, não é? Do que Deus tem operado em nossas vidas. Mas o Senhor dizia, irmãos, para nós: todos têm um talento, busque e descubra qual é o seu. Irmão, nesta eu quero que as igrejas orem pelas nossas vidas, né? Nós queremos, irmãos, continuar na presença de Deus. Irmãos, sobrando oportunidade, eu falo do que Deus tem feito por nós, né? Do que Ele quer fazer na vida da humanidade. Irmãos, nós falando assim, somente o testemunho, eu tenho a certeza que Deus vai começar a operar em nossas vidas, não é? Pessoas vão glorificar o nome do Senhor. Não, se o Senhor fez por ti, Ele faz pela minha vida também, né? Se o Senhor mudou a sua vida, Ele muda a minha vida também. Irmãos, e assim o nome dEle vai ser glorificado, né? Eu dizia outro dia no culto ali, né? Irmãos, que Deus vai fazer uma obra, é Bíblia, está na palavra, que quando ela for contada, muitos não vão crer. Por que não vai, irmãos? Muitos olham a pessoa no nosso jeito, irmãos, bêbados, drogados. Não, para isso não tem condição. Para isso aí não tem jeito. Mas nós que servimos ao Senhor, nós que conhecemos a Deus, irmãos, nós sabemos que para o Senhor tem condição, né? Ele pode mudar o homem, Ele muda o homem, Ele transforma o homem, porque nós somos testemunhas dEle, irmãos, vivas e autênticas, né? Porque Ele mudou nossas vidas num dia. Uns Ele tirou da perdição, da bebedice, né? Outro Ele curou as enfermidades, que os médicos não tinham condição pela medicina, mas Jesus libertou, está aqui hoje para glorificar o nome dEle. Irmãos, se todos nós aqui, eu tenho certeza que nós temos bênção para contar. Todos nós temos, irmãos, bênção e maravilhas operadas em nossas vidas, que Deus tem feito em nossas vidas. Por isso, amado, é tempo de nós contar, dizer: Senhor, eu vou falar do que Deus tem feito na minha vida. Eu vou testemunhar, como diz aquele gadareno, eu vou sair, vou contar do que Deus fez e como Ele teve misericórdia das nossas vidas, né? Não estamos aqui porque somos bons e melhores, não. Estamos aqui é porque a misericórdia de Deus, ela tem nos alcançado e tem nos sustentado na sua presença maravilhosa, amém? Permaneçam orando por nós e que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Vamos dar uma oportunidade ao André cantar o hino, André. Vem aqui na frente. Louve ao Senhor neste momento. Graças a Deus. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. E que eu trago da igreja Apucarana, do pai e da mãe, que salve essa igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cantar a letra de um hino, os irmãos permaneçam em espírito de oração. Preciso ser o oposto do que o mundo é, fazer de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de permanecer na fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso
Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de permanecer na fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos indo ali, irmão Francisco de Caxias do Sul, não é? Fique em pé, irmão Francisco. Quantos irmãos que se levarão com bem-vindos aqui? Deus abençoe. Os irmãos de Belém ainda permanecem conosco, né? E eu tenho certeza que os irmãos estão sendo abençoados conosco também na presença de Deus. O Josué, cante um hino em adoração a Deus, Josué. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus concede de estar na sua presença. Irmãos, só gostaria de testemunhar bênçãos para que acrescente um pouco a fé dos irmãos. Deus nos orientava no domingo passado que a semana que passasse seria uma semana de bênçãos. E nós já ouvimos testemunhos aqui do pastor que ficou a semana inteira angustiado, né, com a luta dentro do seu coração, pedindo uma resposta para Deus. E ontem foi sábado e ontem Deus respondeu o seu pedido. Na segunda-feira, eu pedi oração para os irmãos pela uma criança que nasceu prematura, ainda citava o testemunho do pastor Marcos. Essa criança estava na UTI. E eu pedi para que os irmãos orassem e Deus deu a vitória. Essa criança já está no quarto. E a gente fica feliz porque Deus está realizando a sua grande obra. Irmãos, isso acrescenta a nossa fé. Eu testemunhava para os irmãos ontem na Vila Conquista que para mim foi uma semana de bênçãos. Tive o privilégio na segunda-feira de participar de uma palestra juntamente com o pastor Marcos, irmão Anderson e o irmão Toninho. Passamos que o dia passou tão rápido. Só falando das grandezas de Deus, e ali podemos derramar as nossas lágrimas, sentir saudade dos meus tempos de jovens, que reunia na casa dos irmãos. E Deus colocando também um desejo mais da gente se colocar. Irmãos, e fizemos um propósito com Deus. Deus tocou fortemente no meu coração de eu abençoar uns obreiros para a ida para a sua casa. Mas Deus sabia também das nossas condições. Geralmente, quando Deus toca em nosso coração de abençoar alguém, é geralmente quando nós estamos mais necessitados. Não é assim, irmãos? Para testar a nossa fé. Para ver se nós estamos apegados com as coisas do mundo ou se realmente somos filhos de Deus. Que vivemos como o povo que vivia no passado. Né, irmãos? Que vendiam suas propriedades. Não se apegava com as coisas desse mundo, mas o maior prazer deles era estar juntamente com o povo de Deus, adorando o seu nome.
E eu conversava com minha companheira, que Deus tem nos dado umas pequenas experiências. E eu dizia, filha, Deus tem nos abençoado de uma maneira tremenda. Eu não tinha nem casa para morar, hoje eu tenho uma casa. Disse, morava de aluguel, muitas vezes o cachorro da vizinha, a dona da casa tinha um cachorrinho, vinha, mijava tudo na calçada, muitas vezes ela se estressava. E um dia eu acordei de madrugada e dizia bem assim, Deus, quando será que eu vou ter a minha casa? Ganhava R$550 por mês. Mas tinha feito uma inscrição na Coab, final de dezembro. Isso era começo de janeiro. Eu disse, Senhor, quando será que eu vou ter a minha casa? Mas o Senhor sabe que as minhas condições eu não tenho para pagar uma prestação. Mas fiz aquela inscrição. No outro dia, chegou a resposta de Deus. Chegou a cartinha da Coab me chamando para me fazer o reconhecimento do imóvel. Ali Deus começou a mudar a minha vida. E eu testemunhava para minha esposa, eu dizia, Deus tem nos abençoado tanto. Hoje nós temos um carro para ir para a igreja, graças a Deus, nossa vida está abençoada. Deus preparou, irmãos, não é porque eu estou na frente dela, mas eu agradeço a Deus, Deus um dia me orientou que eu ia erguer as minhas mãos para os céus e agradecer a Deus por tudo que Ele tinha feito na minha vida. Irmãos, e Deus já me deu a oportunidade muitas vezes erguer minhas mãos para o céu e dizer, Senhor, muito obrigado pela companheira que Tu colocou ao meu lado. E eu disse, Deus tocou no meu coração de eu abençoar os obreiros. Ainda ela olhou, mas nós temos bastante conta. Eu disse, mas Deus tocou, o que você acha? Vamos abençoar? Quanto que Deus tem feito por nós? Irmãos, e fizemos esse propósito. Deus deu graça. E eu me lembro que eu dobrei meu joelho em casa e eu disse, Senhor, Tu podia dar uma experiência maior para ela. Mostrar que Tu é Deus. Irmãos, e os irmãos sabem que a pessoa que trabalha com vendas, ela tem meta a cumprir. E todo mês ela bate a meta no limite. E esse mês, irmãos, ainda falta 2 dias para vencer o mês. Ela já bateu 120% da meta. 110, ela ganha uma bonificação. 120, mais uma bonificação. E eu tenho a certeza que ela vai bater 130%. E vai ser bem mais, irmãos, a bonificação da oferta que nós abençoamos esses obreiros. Porque Deus é fiel, irmãos. Ainda que sejamos infiel com uma palavra que foi lida nessa noite, Ele permanece fiel porque Ele é Deus. Então, irmãos, quando eu entrei nesse culto, eu vi os jovens cantar sobre as águas purificadoras. Essas águas que vêm do trono de Deus, e por onde Ele passa, tudo que está morto volta a ter vida. Aquilo que está doente é sarado. Irmãos, hoje você está dentro do rio de Deus. O que é que você precisa? O rio de Deus está aqui. Então, os irmãos, Deus nos deu uma semana abençoada, cumprindo o que Ele fala, Ele cumpre. Eu também posso. Quando Deus orientou que ia ser uma semana de bênçãos, eu disse, Senhor, eu creio. Eu creio que será uma semana de bênçãos. Vi o Senhor operar milagres, os irmãos oraram, Deus fez maravilhas, tirou aquela criança da UTI. E hoje eu quero pedir mais um pedido de oração. Pelo um primo do meu sogro, do irmão Ataíde. O nome dele é João Dota. Ele é da cidade de Água Boa. Tive a oportunidade de visitar a sua casa. Irmãos, e uma família muito querida. Ali louvamos ao Senhor, aquela família ficou em lágrimas. Quando saímos dali, aquele homem nos abraçou chorando, muito hospitaleiro.
Testemunhei um pouco da minha vida, como eu era, a maneira que Deus trabalhou em minha vida. E hoje ele está internado no Hospital de Contagens com câncer. Sua família está bem abatida. Mas nós pregamos, irmãos, a palavra de Deus. O pastor Júlio já visitou a sua casa. Agora, retornando para Belo Horizonte, ia visitar ele. E eu creio que Deus está trabalhando naquela família. E se a igreja orar, eu creio que Deus vai fazer um milagre. Né, irmãos? Porque o nosso Deus, ele é grande. Os irmãos se coloquem em pé, irmãos. Vamos louvar a Deus com um corinho, juntamente com a igreja. Dizendo que perto quero estar. Junto aos teus pés. Que o nosso prazer maior venha sempre estar na casa de Deus. Perto quero estar. Junto aos teus pés. Pois prazer maior. Aleluia. Me render-te. Aleluia. Aleluia. Te ofertar. Aleluia. Mas ainda é posto. Aleluia. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Aleluia. Te somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Bendito é teu nome, Jesus. Quero estar. Aos teus. Aleluia. Pois prazer maior. Aleluia. Deus, tu és maravilhoso.
Irmãos, pode assentar e permaneça orando a meu favor, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir uma palavra da parte de Deus com o pastor Valdir nesse momento, pastor Valdir. Graças a Deus, com alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou bastante feliz por tudo que nós temos ouvido e sentido da parte do Senhor nosso Deus. Eu gostaria de ler um texto do livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 47, versículo 1 a seguir, diz assim: Depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelo. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, e eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer ao ribeiro. E tornando eu, eis que às margens do ribeiro havia uma grande abundância de árvore, de uma e da outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Amém. Amados, é um texto bastante conhecido, mas o meu coração nessa tarde é sobre uma pequena revelação acerca do que nós estamos ouvindo, falando no decorrer da semana que passou, acerca de Deus realizar uma grande obra. Sabendo, queridos, que Deus alcançou a cada um de nós nos caminhos onde andávamos. Alguns, como eu, nasceram num lar evangélico, conhecendo algumas faces do plano e do propósito de Deus, e Deus nos trouxe para esta obra. Outros Deus alcançou no mundo, na escravidão do pecado, atolados no lamaçal, no charco do lodo, dos vícios, da orgia e da corrupção, e trouxe para a sua presença. E a realidade é que em cada um de nós, Deus iniciou uma pequena obra em nossos corações. E a obra dele somente. Como os jovens cantaram um hino maravilhoso que nos mostra que quando somos fortes, Deus nos ama. E mesmo quando nós estamos caindo, Ele continua nos amando. Por quê? Porque para Ele nos amar, Ele não nos pediu nada. Para Ele nos amar não foi por nossos méritos, mas foi porque Ele, Deus, Ele escolheu nos amar. Deus amou este mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou toda a humanidade, todo o ser vivente que nasceu desde Adão até o último que há de nascer antes da volta de Jesus. Ele continuará amando da mesma maneira. Mas a diferença é como nós vivemos diante deste imenso amor. O amor de Deus que nos cerca todos os dias, que nos dá o sol, que nos aquece, que derrama a chuva, que faz o vento soprar. O amor de Deus que supre as nossas necessidades e traz sobre a nossa mesa a sua providência, que nos dá a roupa para vestir, o calçado para calçar, um abrigo para morar. O amor de Deus é imenso sobre nós. Mas há um cuidado especial de Deus para a vida daquele a quem Ele traz para estar na sua presença. Porque todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Todos nós estamos num processo de crescimento. E muitas vezes não entendemos a confusão que nós mesmos geramos entre a igreja.
Quando olhamos alguém que não está vivendo como nós gostaríamos que ele esteja vivendo, e quando olhamos para nós e vemos que nós não estamos vivendo tudo aquilo que nós precisamos viver, e quando olhamos para os obreiros e não vemos nele tudo aquilo que nós desejaríamos ver, e quando olhamos para a palavra de Deus e nos vemos tão longe do propósito lindo e maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas, é motivo que nós nos envergonhamos, é motivo às vezes que nós tentamos, nos debatendo um contra os outros, amenizar o peso da nossa consciência, mas queridos, o irmão Josué falou algo maravilhoso e profético para nós. Há um rio de água purificadora jorrando neste lugar. Há um rio a qual Deus está nos atraindo para estarmos mais pertinho dele. E a diferença é que todos nós estamos andando neste rio, mas nem todos estamos no mesmo patamar. E esse texto do livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, nos mostra, amados, que Deus levou o profeta, ele trouxe o profeta com mão forte, com mão poderosa, porque ele foi um escolhido. Isso é para mim, para você. Deus nos trouxe, Deus nos atrai, Deus nos chama, Deus nos puxa, Deus nos arrasta, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos amou, porque Ele nos trouxe, e Ele tem um propósito nas nossas vidas. E porque Ele nos ama, Ele não desiste deste propósito. Nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, nós nos entristecemos, nós nos iramos muitas vezes, nos rebelamos contra Deus. E muitas vezes olhamos para a igreja e dizemos, não quero mais estar ali, mas Deus diz. Eu te escolhi. E basta ouvirmos um hino e a saudade de estar no meio da igreja volta. Basta ouvirmos falar do nome maravilhoso de Jesus e o desejo de orar desperta outra vez. Basta ouvirmos falar que Jesus está voltando e o anseio de irmos para o céu é restaurado em nossa alma. Não é méritos, queridos, mas é a escolha de Deus. Mas a realidade é que o Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem. Hoje é um dia aceitável, hoje é um dia oportuno. É um dia de fazermos uma análise em nossas vidas, uma crítica em nós mesmos e sondarmos os nossos corações, como o pastor já nos falava, como está, amados, o nosso coração diante de Deus. Como o evangelista nos dizia, como está o nosso altar para receber a presença do Espírito Santo. Às vezes olhamos para os irmãos e irmãs que já foram batizados com o Espírito Santo, alguns que já têm dons de Deus, e nós pensamos, mas este irmão, ele está acima da média. Não, é um irmão, é uma irmã de carne e osso como você, sujeito às mesmas fraquezas. A diferença é que ele se deixou levar pelos rios de Deus, aonde Deus o queria lhe conduzir. Ele se debateu, ela se debateu, mas viu que não adianta, porque se formos escolhidos, o melhor motivo, a melhor condição, a melhor posição para nós estarmos é no centro da vontade de Deus, porque ali nós encontraremos plena suficiência para as nossas vidas, pleno prazer para a nossa alma, e nós vivemos a vida plena que Deus tem proposto para nós. O objetivo de Deus não é somente para alguns dentre nós nos levar para o centro da sua vontade, mas o propósito de Deus é atrair a cada um de nós para o centro da sua vontade. E o maravilhoso é que mesmo que nós estejamos no número de 100, 150, não importa a quantidade, a cada um de nós, Ele toma pela mão. E Ele nos mostra o rio purificador. Rio purificador, não é rio para banho somente. Não é rio simplesmente para se molhar e sair da mesma forma. É um rio que transforma, é um rio que muda. Queridos, é esta a dificuldade que nós nos vemos, amados. Porque alguns de nós já conseguiram
caminhar alguns estágios, porque o profeta foi conduzido pelo aquele que o conduzia, e ele mediu 1000 côvados, e chamou o profeta e o trouxe, e ele entrou naqueles 1000 côvados, e as águas lhe davam pelos artelhos, pelos tornozelos. Era fácil de caminhar, não existia renúncia, não existia mudança nenhuma, mas o importante é que as águas purificadoras estavam lavando os seus pés. E como o pastor Marco já nos pregou algumas vezes, os pés, amados, são o nosso contato com a terra. E se os nossos pés foram limpos, então o nosso contato com a terra estará rompido, e o nosso desejo é de vivermos uma vida mais sóbria, agradável, justa diante de Deus. Querendo ou não querendo, os nossos pés já foram molhados nessas águas, amados. Os nossos pés já foram molhados nessas águas. E mesmo se por lamentavelmente endurecermos o nosso coração e resistirmos ao amor de Deus e dizermos para Ele, não quero mais, nunca mais teremos os mesmos pecadores de outrora. Carregaremos pelo resto da nossa existência e por toda a eternidade as marcas de que os nossos pés foram molhados nas águas purificadoras do Espírito Santo de Deus. Mas Deus não quer que fiquemos somente com os nossos pés molhados. É uma marca que nos diz que o mundo não serve mais para nós. Aquele que jogava futebol, ele sabe, não vai conseguir jogar mais como jogava antes. Aquele que ia para as orgias, ele sabe que não conseguirá mais desfrutar delas como outrora. Aquele que se entregava aos vícios, a promiscuidade, não conseguirá mais viver como vivia outrora. Por quê? Porque os seus pés foram molhados e foram lavados nas águas purificadoras, porque ele foi trazido pela forte e maravilhosas mãos do Todo-Poderoso. E aí o anjo mediu mais 1000 côvados e chamou o profeta, vem. Mas 1000 côvados eram águas que já lhe davam pelos joelhos. E aí, queridos, é o processo que alguns de nós estão passando. É um processo que às vezes para alguns é uma semana, para outros um mês, para outros um ano, para outros uma década. É lamentável saber que para alguns 2 décadas. Amados, se chegamos para a presença de Deus, desejosos de morar num céu de glória, sabemos que não entraremos lá de qualquer maneira, não. Olhamos a história da Bíblia e vemos quantos homens e mulheres foram impactados pelo poder, pela graça do soberano, e foram transformados em toda a sua estrutura, em toda a sua história. E pensamos que nós não precisamos mudar. Mas os nossos pés foram molhados, o nosso caminho é ir para a frente. E quando começamos a sentir as águas molhando os nossos joelhos, nós começamos a saber que estamos perdendo o controle e o domínio, amados, da nossa existência. Há alguém que é digno de conduzir as nossas vidas, porque Ele se entregou por nós. Ele nos comprou com bom preço. Quando o ladrão dominava o nosso ser, nos escravizava na corrupção do pecado, Ele pagou o preço, um preço incontável, um preço infinito, o preço do seu sangue na cruz do Calvário, e disse, este é meu, esta é minha propriedade, eu os comprei para serem meus. E o mundo começa a bradar e dizer, não, ainda temos alguns direitos na vida deste. Mas os nossos joelhos molhados,
nos testificam que o amor de Deus continua nos atraindo. Olhamos para trás e pensamos, algumas coisas boas eu deixei. Mas olhamos e vemos tantas coisas terríveis que Ele nos libertou. Quantas coisas ruins que Ele tirou de nossas vidas pela sua graça bondosa e maravilhosa. Mas não é somente até ali. O anjo mediu mais 1000 côvados e as águas começaram a bater sobre os seus ombros. E é este o propósito de Deus para nós, queridos. Somos uma igreja que ora. Somos uma igreja que jejua. Somos uma igreja que Deus tem nos agraciado com o privilégio de ouvirmos a sua voz. E vemos a sua palavra sendo liberada sobre as nossas vidas, frequentemente em nossos cultos. Mas, amados, alguns de nós estão resistindo e dizendo, não, isto é para fulano, é para o ciclano, não, é para todos nós. Águas que nos dão pelos lombos, aonde nós não iremos mais ter os nossos pensamentos, nos dizendo o que devemos ou não devemos fazer, aonde a nossa lógica terá que cair por terra, aonde, amados, os nossos reservas, os nossos preconceitos, as nossas tradições e os nossos costumes, nós teremos que abandoná-los, porque as águas pelos joelhos, pelos lombos nos mostram que todo o nosso ser já está submerso sobre as águas purificadoras. Há muitos movimentos. Movimento pentecostal, movimento tradicional, movimento isso, movimento aquilo. E estudando, procurei às vezes tentar nos catalogar em algum desses movimentos, não tem lógica. Porque a lógica do homem tem que cair por terra. O Espírito de Deus não está limitado a catálogos, não, queridos. O Espírito de Deus está realizando uma obra que vai além da nossa compreensão, além, amados, do nosso entendimento, além do nosso conhecimento teológico, histórico, vai além, e somente aqueles que creem, somente aqueles que acreditam é que conseguirão ir além, entrar nas águas purificadoras, até sentir que não tem mais domínio nos seus pés. Você que já entrou num rio sabe que até quando as águas batem no teu ventre, você tem domínio sobre as águas. Você consegue firmar os teus pés no fundo delas. Mas quando as águas estão pelos teus lombos, você perde então o domínio e as ondas te levam para onde elas querem. Se você souber nadar, você conseguirá se conduzir ainda um pouco. Mas o teu esforço um dia vai se cansar. Queridos, a obra do Espírito de Deus é algo além do que nós temos aprendido até então dos nossos púlpitos. Vai além do que nós temos aprendido em nossos estudos. Porque na vida de cada um de nós, Ele age de uma forma totalmente diferente. Você pode olhar para a vida do pastor Isaías, 50 anos de ministério. Foi uma maneira maravilhosa com que ele agiu. Obra do Espírito de Deus. Mas o irmão Jonathan, que está iniciando há poucos dias, poucos meses, sua caminhada na presença de Deus, é a obra de Deus na sua vida também. É Ele atraindo e conduzindo pelos rios das águas purificadoras. E quantos de nós, no decorrer das décadas, no decorrer dos anos, amados, nos agarramos ainda em ramos que estão, amados, às margens do rio, tentando ter domínio, tentando ter controle, amados, querendo pedir para Deus, Deus, eu não quero desta maneira, Deus, eu quero que o Senhor me faça desta forma, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, Ele é soberano, Ele é Deus, Ele nos escolheu, Ele tem controle sobre as nossas vidas e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. É por isso que Ele não nos manda onde nós queremos ir. Ele não nos coloca onde nós achamos que é mais agradável para nós.
Mas Ele nos faz ir aonde Ele sabe que Ele pode tratar com as nossas vidas e mover dos nossos corações, remover entulhos de nosso ser, amados, para purificar as nossas vidas, para nos tornarmos diferentes. E o maravilhoso é saber que mesmo os irmãos com seus cabelos brancos estão ainda nessas águas. Os mais jovens, os adolescentes que estão iniciando a sua caminhada, estão também sendo molhados nestas águas, amados, para sermos purificados. E pediu mais 1000 côvados. Isso quer dizer que mesmo quando nós achamos que não temos mais controle, que achamos que já estamos no topo, amados, de tudo aquilo que Deus tem para nós, que já alcançamos a revelação e o conhecimento de todo o plano de Deus para a nossa vida, o anjo olha para o profeta e diz: olha aqui, tem mais 1000 côvados ainda de mistério para você nadar e mergulhar. E ele se assustou. São águas que eu não posso, são águas que eu tenho que passar a nado. Eu não consigo mais firmar os meus pés, eu não consigo mais me agarrar em nada. É para este destino que Deus está nos conduzindo, é para aí que Deus está nos atraindo, onde nós não teremos controle e domínio, mas Ele continuará sendo o dominador das nossas vidas e terá a sua totalidade. E aí há o medo que bate no coração de alguns. Quando chegar aí, então vai virar uma bagunça, vai virar uma confusão, ninguém vai mais te entender. Não, porque Deus nunca erra, Deus nunca perdeu uma batalha, e Deus não nos chamou para o pobre nem para a vergonha. Deus nos chamou para sermos dele, e todos aqueles que estão seguros nas mãos dele jamais serão confundidos. E eu quero reler, que diz assim: e mediu mais 1000, e era um ribeiro, e eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E o que fazer, pastor? Parar então aí? Não se pode passar. Muitos chegaram até aqui e desistiram. Mas eu e você não podemos desistir. Nós temos que passar. Porque quando nós entrarmos ali, quando nós entregarmos tudo a Deus, quando nós deixarmos de simplesmente cantar, mas isso se tornar uma realidade nas nossas vidas, entregar a Deus a nossa alma, entregar a Deus o nosso louvor, entregar a Deus as nossas forças, entregar a Deus o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos negócios, Deus ser tudo em nós. Ele vai nos levar às margens. Ele vai nos mostrar que tudo mudou na nossa história. Ele vai nos levar às margens, vai nos mostrar que nós não somos mais deste mundo. E não podemos mais nos apegar a nada deste mundo. Ele vai nos levar às margens e vai nos dizer que agora estamos preparados para poder purificar as vidas de outros, porque não seremos mais somente nós, mas nós seremos uma fonte transbordante de águas vivas. Nós estaremos encharcados e nós poderemos então transmitir a comunhão desta graça, livres de preconceitos, livres de tradições, mas da realidade do amor profundo de um Deus de amor, de um Deus soberano, de um Deus eterno. E o maravilhoso é que cada gota que respingar de nós vai purificar aonde cair. E é isso que Deus tem nos falado, que onde estiver alguém vivendo esta obra, a sua obra será realizada, porque cada gotinha, amados, vai produzir fruto, vai produzir vida, vai transformar corações, e aonde estas águas passarem, até o mar será purificado. Às vezes ouvimos pregadores, mensagens que querem mudar a sociedade, querem mudar o mundo, mas mudar com conceitos teológicos, com ideias, com palavras. Não, queridos, nós só poderemos mudar alguém depois que nós formos mudados, depois que nós formos transformados, e nós só seremos isto quando nos entregarmos inteiramente ao Senhor. Ele está nos atraindo,
Ele está nos conduzindo, Ele tem nos prometido muito em breve fazer algo novo diante de nós. E eu convido você, prepare o teu coração com expectativa, com anseio. E quando este estranho, algo diferente começar a acontecer, não se assuste, não diga que é obra da carne, não diga que é meninice. Reconheça, é Deus respondendo a oração dos santos, é Deus cumprindo a sua promessa, é Deus ordenando a sua bênção, é Deus apressando em realizar a sua obra. Que Deus nos abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Enquanto o Marcos irá chamar as irmãs para parte do conjunto, nós vamos cantar Obra Santa do Espírito. Esta causa é do Senhor. Vamos louvar o Senhor com os irmãos. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante destemor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Esta causa do Senhor em meu peito renovado, arde o fogo do Senhor. É a bênção do Espírito nos enchendo de fervor. E Jesus está salvando, apagando toda dor. No Espírito batizando, pois da vida Ele é Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Por quê? Ninguém detém, aleluia, obra santa. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. E o conjunto com oportunidade nesse momento.
Som. 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 Ei, ei. Nós cumprimentamos a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. No princípio, Deus criou os céus e a terra com muito amor. Criou tudo que há no mundo e sobre tudo assim criou. Observei toda a criação e cheguei a uma conclusão. Fez o homem de alma e coração a maior obra de suas mãos. Deus, grande amor, de Deus, incomparável Criador, Deus, arquiteto e Senhor, Deus, incomparável Criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra com muito amor. Criou tudo que há no mundo e sobre tudo assim criou. Observei toda a criação e cheguei a uma conclusão. Fez o homem de alma e coração a maior obra de suas mãos. Deus, grande amor, Deus, incomparável Criador, Deus, arquiteto e Senhor, Deus, incomparável Criador. Deus,
incomparável Criador, Deus, arquiteto e Senhor, Deus, incomparável Criador, Deus, arquiteto e Senhor, Deus, incomparável Criador, Deus, arquiteto e Senhor, Deus, incomparável Criador. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo, preciso de ti. A vida é tua, Senhor, habita em mim. Me dá tua unção, me faz te louvar. Com lábios ungidos, então, poder te adorar. Como um rio vem inundar a minha vida, como fogo aquecer meu coração. Que essa chama sempre possa estar acesa e o amor seja eterno entre os irmãos. Espírito Santo, preciso de ti. Minha vida é tua, Senhor, habita em mim. Me dá tua unção, me faz te louvar. Com lábios ungidos, então, poder te adorar. Que esse fogo aqueça todo o nosso ser e o Espírito revista-nos de poder. Que a igreja seja aquecida e a graça recebida. Vem, Espírito, agora nos encher. Espírito Santo, preciso de ti. Minha vida é tua, Senhor, habita em mim. Me dá tua unção, me faz te louvar. Com lábios ungidos, então, poder te adorar. Espírito Santo, preciso de ti. Minha vida é tua, Senhor, habita em mim. Me dá tua unção, me faz te louvar. Com lábios ungidos, então, poder te adorar. Com lábios ungidos, então, poder te adorar.
Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos deixar o Espírito Santo, irmãos, habitar em nossos corações e em nossas vidas, para que em todo o nome do Senhor venha ser engrandecido na vida dos nossos.